Olha, se nós não conseguirmos ocupar espaços significativos, mesmo que com boicotes, com dificuldades, com alcance sempre reduzido, se a gente não conseguir ocupar espaços, tá, nos mecanismos de dominação ideológica, ou seja, nos meios de comunicação de massa, é impossível a gente convencer o trabalhador do que é a realidade. Agora o MBL já vi falando sobre economia. E, na verdade, eles repetem a mitologia liberal a respeito do discurso macroeconômico, né? Que é uma mitologia que encontra algum amparo, gente. Tem uma das coisas que eu tenho assim, tentado abordar assim, mais seguidamente a questão da ideologia. E eu ando muito pessimista, saca? O controle da narrativa ele é tão determinante que a força da realidade, mesmo que a gente possa expor as contradições presentes na realidade, é cada vez menos significativo para a composição do ideário, né, da classe trabalhadora. Esse ideário ele não consegue, em meio à alienação e em meio à forma de ação dos instrumentos de dominação ideológica, é impossível da classe trabalhadora perceber, ou se não, pelo menos muito difícil da classe trabalhadora perceber a realidade. Então eu estou cada vez mais convencido que essa guerra tem que ser para aumentar a nossa interferência nesses espaços de dominação ideológica. Caso contrário, é uma guerra que é impossível vencer. Resumindo, galera, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, olha, se nós não conseguirmos ocupar espaços significativos, mesmo que com boicotes, com dificuldades, com alcance sempre reduzido, se a gente não conseguir ocupar espaços, tá, nos mecanismos de dominação ideológica, ou seja, nos meios de comunicação de massa, é impossível a gente convencer o trabalhador do que é a realidade. E o que isso tem a ver com o discurso econômico? Veja, o discurso da austeridade fiscal. A austeridade fiscal, simplesmente, não é praticada por nenhum país desenvolvido. Não levou nenhum país desenvolvido ao desenvolvimento. E eu não estou nem falando da perspectiva revolucionária, estou falando da perspectiva do capitalismo mesmo. Tá? Estou sendo aqui bem conservador nesse sentido. Mesmo assim, a narrativa da austeridade fiscal é a narrativa dominante. Veja, e para não se indispor com a ideologia instrumentalizada pelos veículos de comunicação de massa, mesmo o PT e mesmo gente muito bacana que eu vi ali estudando macroeconomia pela linha da heterodoxia, vem agora com o discurso do rombo fiscal, demonização do déficit público. Em vez de tentar fazer um discurso a fim de também pautar a sociedade, ou seja, introduzir um discurso diferente nos mecanismos de dominação de classe, daquele que é hegemônico, que é o discurso da austeridade, em vez de fazer isso, não, se juntam ao discurso da austeridade. Então se tem figuras como o Fernando Haddad tocando a economia do governo do PT, demonizando o déficit, fazendo um discurso que poderia ser o discurso de qualquer presidente de direita. Então, assim, esse discurso do déficit, da comparação da macroeconomia com uma economia doméstica, da não compreensão da natureza da moeda na economia capitalista, porque, no fundo, o debate é esse. Né? Há uma não compreensão do que é a moeda na economia capitalista. Isso, entre os ideólogos liberais, né, os macroeconomistas ortodoxos ou neoliberais, como vocês preferirem, tem uma função política. Porque ao sustentar esse discurso de Estado mínimo, déficit zero, de déficit zero inflação e por aí vai, ao sustentar isso, se garantem reservas de mercado, tá, para o setor privado e se mantém o Estado como refém
do grande capital. Porque quanto mais fraco é o Estado, mais forte é o grande capital no sentido de determinar os rumos do Estado. Então isso tem uma função política. Agora, para a chamada ala progressista, tá, sustentar esse discurso é um tiro no pé. E é isso que a gente está vendo, uma total capitulação da esquerda governista a esse discurso neoliberal, do déficit zero, do ajuste das contas públicas, sendo que a teoria, mesmo uma teoria liberal, mas não neoliberal, e nós estamos falando da heterodoxia dentro da macroeconomia, que consegue utilizar a ferramentaria, o discurso, os jargões da macroeconomia de mercado para sustentar um discurso diferente do discurso sustentado pelos macroeconomistas ortodoxos. Entende que é isso do déficit zero, etc. E me dói e me preocupa porque a gente tem que enfrentar esse discurso. E uma das maneiras é tentar mostrar sempre que não há exemplo no mundo de desenvolvimento capitalista custeado por política de déficit zero. Ao contrário. Veja, eu não estou aqui fazendo uma defesa irrestrita do déficit. Porque o déficit, por si só, não se traduz em desenvolvimento da economia capitalista. Agora, não há desenvolvimento da economia capitalista sem déficit. O que importa, portanto, é a qualidade do déficit. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, olha, para a economia capitalista se desenvolver, é necessário déficit público. Agora, nem todo o déficit público gera desenvolvimento. Por quê? Porque este déficit público, para ser útil para o desenvolvimento, ele tem que ser de qualidade. Então, o que importa é a qualidade do gasto público. Onde é investido esse déficit? Percebem?